o mol e estequiometria dos gases. Esse é o vídeo inicial, onde iremos tratar das relações e cálculos estequiométricos, e o pré-requisito para entender esse conteúdo é o balanceamento das relações químicas. E se você ainda não sabe balancear, você pode acessar o card aqui em cima e assistir o vídeo. E para continuar acompanhando videoaulas, curiosidades e experimentos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá! O mol, de acordo com a IUPAC, é um número que equivale a 6,022 14,076 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Ou seja, é um número muito grande. Escrevendo assim, temos essa grandiosidade de número. Esse número também é conhecido como número ou constante de Avogadro, simbolizado pelas letras Na, que às vezes arredondamos para 6,022 vezes 10 elevado a 23, ou 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou até 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é tão grande que se torna difícil concebê-lo. Por exemplo, se espalhássemos 6,02 vezes 10 elevado a 23 bolas de gude por toda a superfície da Terra, produziríamos uma camada de aproximadamente 5 km de espessura. Se o número de Avogadro de moedas norte-americanas de 1 centavo fosse colocado lado a lado, em linha reta, circularia a Terra 300 trilhões de vezes. O mol é um número que designa uma quantidade, como é o caso de uma dúzia de ovos, por exemplo. Mas o mol é melhor aplicado a coisas microscópicas, como moléculas, átomos, íons e elétrons, por exemplo. E para normalizar, transformamos 6,02 vezes 10 elevado a 23 em 1 mol. Assim teremos números menores para trabalhar e que descrevem um todo. Massa molar e massa molecular. Bom, são valores que mostram a relação da massa com o número de moles. Ou seja, são valores que mostram o valor da massa de uma espécie química para que ela contenha 1 mol. Vamos ver dois exemplos. Um para a massa molar, que é aplicado para compostos iônicos, e um para a massa molecular, que é aplicado para compostos moleculares. Aqui temos o CaF2. Procuramos na tabela periódica e vemos que a massa do cálcio é de 40 gramas por mol. E a do flúor é 19 gramas por mol. Então, como temos um cálcio, fica 1 vezes 40, mais. E agora, como temos 2 flúor, fica 2 vezes 19. Fazendo a conta, temos 78 gramas por mol. Aqui temos o H2SO4. Procuramos na tabela e vemos que a massa de hidrogênio é de 1 grama por mol. A do enxofre é 32 gramas por mol. E a do oxigênio é 16 gramas por mol. Então, como temos 2 hidrogênios, fica massa molecular igual a 2 vezes 1, que são 2 hidrogênios vezes 1, que é a massa dele, mais 1 vezes 32, pois a gente tem um enxofre e a massa dele é 32, mais 4 vezes 16, pois temos 4 oxigênios na molécula, vezes 16, que é a massa molar do oxigênio. Somando tudo isso, fazendo a conta, temos 98 gramas por mol. Calculando a quantidade de matéria, também conhecido como número de moles. Vamos calcular através da expressão N igual a M sobre a massa molar. Exemplo: calcule a quantidade de matéria de H2SO4 existente em 49 gramas desse composto. Temos que a massa é 49 gramas. A massa molecular a gente acabou de calcular anteriormente,
e deu 98 gramas por mol. Temos então 49, que é a massa, dividido pela massa molecular, que é 98 gramas por mol. Fazendo essa conta, temos meio mol. Segundo exemplo. Calcule o número de moléculas de H2SO4 em 49 gramas desse composto. Utilize número de Avogadro igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Então, já calculamos o número de mol para essa massa. Então, a gente não precisa calcular o número de mol de novo. O que é que a gente vai fazer? Vamos multiplicar o número de mol pelo número de Avogadro. Então, vamos fazer 0,5 mol vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1. Multiplicamos, temos que meio vezes qualquer número é a metade dele. Então vai dar 3,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Estequiometria de volume. Observando o que diz a lei de Gay-Lussac, com o conhecimento atual das relações estequiométricas, podemos ter o que vamos fazer agora na resolução desse exemplo. Na reação abaixo, foi utilizado 20 litros de C2H4. Quantos litros de CO2 vamos formar? Considerando pressão e temperatura constantes. Primeiramente, temos que balancear a equação. Então, balanceamos. Agora, a gente faz uma regra de 3 com os coeficientes estequiométricos do C2H4, que é 1, com o CO2, que é o 2. E temos C2H4, coeficiente 1, CO2, coeficiente 2. Temos 20 litros de C2H4, então teremos X de CO2. Aí a gente faz 1 vezes x, que é igual a x. Então colocamos x igual a. E agora fazemos 2 vezes 20, que vai dar 40. Então temos 40 litros. Mas lembre-se que a gente só pode fazer essa relação estequiométrica direta caso a gente tenha os volumes, né, unidade de volumes de gases. Se a gente for utilizar massa, não é desse jeito. Para massa, a gente vai ver em outro vídeo. Podemos ter também uma relação com a hipótese de Avogadro, que são essas. A CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, que é 1 atm de pressão e 0 graus Celsius de temperatura. Nessas condições, cada 1 mol de qualquer gás apresenta 22,4 litros. Ou seja, o volume molar de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros por mol. Mas também temos essa outra condição, que é a CATP, que significa condições ambientes de temperatura e pressão. Bom, essas condições são 1 atm e 25 graus Celsius de temperatura. Nessas condições, cada 1 mol de qualquer gás, ele vai apresentar 25 litros. Ou seja, se a gente tiver 0 graus Celsius, o volume do gás para 1 mol será de 22,4 litros. E a 25 graus Celsius será 25 litros. Então temos que o volume molar aí é de 25 litros por cada mol de qualquer gás. Então vamos para um exemplo. Calcule o volume de 142 gramas de Cl2 gasoso na CNTP e CATP. Dado massa molar do cloro, 35,5 gramas por mol. Então temos a massa em gramas, que é 142 gramas, e teremos que calcular o número de moles. Calculamos a massa molecular do Cl2. Temos 2 cloros, então fazemos o seguinte. 2, que é o número de cloros, vezes 35,5, que é a massa molar do cloro. Então temos 2 vezes 35,5 vai dar 71 gramas por mol. Achamos a massa molecular do Cl2.
Agora, encontramos o número de moles contidos nessas 142 gramas de Cl2, fazendo N igual a M sobre massa molecular. Então, temos 142 dividido por 71. Temos 2 moles de Cl2. Então, agora a gente pode calcular, né, o volume desses 2 moles, né, na CNTP e na CATP. Na CNTP, a gente multiplica, né, como o volume molar é de 22,4 litros por mol, multiplicamos 2 vezes 22,4, que vai dar 44,8 litros. Já na CATP, temos que o volume molar é de 25 litros por mol. Então, fazemos 2 moles vezes 25 litros por mol, que vai dar 50 litros. Então, obrigado por assistir e até a próxima.